Luiz Soares e Aldo Lima, representantes de metrô e ônibus, respectivamente, vão falar com a gente sobre essa situação do transporte público de Pernambuco. Ônibus, metrô, que apresentam vários problemas, várias reclamações, e agora a possibilidade de os dois entrarem em greve ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época. Então, é justamente por isso que eles estão aqui, Eduardo e J. Ferreira. Vai ser um caos, né? Vai ser um caos. A primeira pergunta, então, direta para os senhores é: bem-vindos, né? Pode ter realmente essa greve dos rodoviários e pode ter essa greve dos metroviários? Deixa eu dar a primeira palavra para Aldo. Bom dia. Boa tarde, Aldo. Boa tarde. Primeiro, agradecer aqui o espaço, né, os caros colegas, né, o querido Eduardo Moura, o amigo Álvaro e o querido Jota. A possibilidade de haver uma greve, ela é clara, ela é real, ela é iminente. A gente sempre tem muita dificuldade para negociar com os empresários do transporte público aqui. Eu já componho essa categoria há 21 anos. E avançar nas negociações é sempre muito difícil, porque as empresas, na verdade, elas sempre visam os seus lucros, subsídios, né, as suas vantagens. Repassar isso para o trabalhador é um problema. Nunca é repassado da forma na qual valorize os trabalhadores. Então, a gente sempre tem muita dificuldade para avançar nas negociações, a gente tem muitas dificuldades para poder garantir que haja um reajuste para os trabalhadores, né, de acordo com a responsabilidade e a importância dessa categoria. Então, é isso que a gente vem travando aqui no momento, né, uma campanha salarial, estamos tentando avançar nas negociações, inclusive envolver o governo do estado para essas negociações, até porque a gente está falando de uma relação tripartite que envolve trabalhadores, empresários e o governo como órgão gestor. Inclusive, o governo que financia uma parte do sistema de transporte público, que aqui eu vou trazer os números em alguns momentos, relacionado aos subsídios. Mas quando a gente vai perceber se parte desses investimentos vai ser revertido para a valorização do trabalhador, isso não acontece. Então, esse é o grande problema do transporte público, e a gente aqui já deixa o recado da importância do governo do estado, dos representantes do estado, que gerencia o transporte público aqui, tanto o órgão gestor, o CTM, que é o Grande Consórcio Recife de Transporte, quanto a Secretaria de Mobilidade. A gente já, inclusive, encaminhamos alguns ofícios, acho que algumas semanas atrás. Infelizmente, Jota, até o momento nós não tivemos nenhum retorno, caro Eduardo, tá? Para que o governo tente nos ajudar nessa discussão, na perspectiva de evitar uma greve aqui. Infelizmente, nós não tivemos avanço ainda. Ô Aldo, eu tenho uma pergunta bem clara e direta para fazer. Quanto é que ganha um motorista de ônibus hoje? Hoje, atualmente, o motorista de ônibus está ganhando R$ 3.065, né? Com o desconto fica quanto? Chega a uns 2.800, 2.700 Quantas reais. horas de trabalho por dia? É variado. No mínimo, é 8, 9 horas de serviço. Direto? Direto. Tá. Direto. Né? Mas chegam a 14, 12, 13 horas, porque tem trabalhadores que fazem aquelas escalas mais extensivas, né? Então, é uma carga horária muito pesada. Para um serviço muito pesado. Para um serviço muito estressante, perigoso, arriscado. A gente está vendo aí o problema da violência, a dupla função E eu perguntar agora isso. no transporte público agravou mais a situação do motorista. Ele está trabalhando só. Eu não aceito. Jota já falou aqui, eu não aceito isso, né, Jota? Porque o cara agora é motorista e cobrador e não recebeu nenhum aporte, né? Que prometeram um negócio, teve algum aporte? Bom, o que eles repassam como ajuda de custo atualmente é um valor irrisório de R$ 140 reais. Não. Para o motorista sério exercer a isso? dupla função. Se você sério? pega R$ 140 reais, divida isso por 26 dias trabalhados. Não, tu tá falando sério, não é brincadeira isso não. Não, essa é a realidade do motorista hoje. Tá menos de R$ 10, né? Tá menos de 10. Claro, presta atenção, tu tá falando que é 140 reais, vou lhe dar se fosse um adicional, uma gratificação para adicional de função, era 40% do salário. Exato. E cadê o Ministério do Trabalho, cadê o Ministério Público, e ninguém faz nada não, Aldo? Infelizmente, essa é a realidade. O motorista exerce a dupla função, recebe um valor irrisório para exercício da dupla função, que não vai sequer ajudar a comprar medicações por conta do acúmulo de estresse que ele acumulou
né, fazendo a função de motorista e cobrador, além dos riscos, porque o motorista ele agora vai ter que ter atenção a várias outras coisas, além de ter que dirigir. Exatamente. Essa Exatamente. é a nossa Imagina realidade. na hora de passar o troco. Quando o camarada tem, eu tenho um cartão, né? Que a pessoa pode apresentar esse cartão, aí registra ali na passagem da catraca, né? Isso, no Prodata. Do Prodata. Então, tudo bem. Significa que o dinheiro já caiu na ficha, não é verdade? Isso. Mas tem outros ônibus que não tem. Não tem, né? Existe muita circulação de dinheiro dentro do transporte público. O motorista, ele finaliza a sua jornada de trabalho muito exausto, né, por vários aspectos. Claro. Tem que ter atenção com o troco, porque se, por um acaso, de ele errar o trânsito, troco, é ele que vai ter que pagar do bolso dele. Se ele errar o troco, a responsabilidade é dele. Outra lenda que o pessoal. Lenda não, né? Outra coisa que o pessoal sempre questiona. Quando um ônibus é roubado, o motorista paga do bolso dele? Bom, em um momento já existiu essa cobrança, né? Hoje em dia o sindicato acompanha isso. Porque se houver algum assalto dentro do ônibus e os valores forem furtados, a receita do veículo, a receita da arrecadação das passagens, né, nós não vamos permitir que haja cobrança por parte da empresa. Então, a gente sempre deixa o alerta para os motoristas que se houver algum desconto, acione o sindicato, porque nós não vamos tinha, permitir. então. Tinha Hoje esse não desconto. tem mais que vocês estão fiscalizando. Fiscalizamos, acompanhamos, alertamos aos trabalhadores para que nos avisem, nos informem. Inclusive, às vezes o trabalhador fica com medo de informar o sindicato porque sabe que nós vamos requerer o direito dele, né, para que esse desconto não seja feito. Mas o que a gente orienta é que nos procure e que se a empresa quiser perseguir por essa situação, nós vamos também tomar outra medida, né? Mas em algum momento já pagou, hoje a gente vem fiscalizando para que isso não aconteça. Então, raio-x de resumo, Grilo. De resumo, Jota. Raio-x. R$ 3.000 com os descontos fica 2.800 e pouco, é isso? 2.800, 2.800 e 2.700. pouco é o que o motorista de ônibus ganha para estar, no mínimo, 9 horas até 14 horas dirigindo um ônibus no calor, com o motor do lado dele. Eu vou falar sobre isso melhor, porque conversei com médicos sobre isso já também. Isso é uma coisa muito importante. Sendo motorista e cobrador, além de sendo motorista e cobrador, podendo ser assaltado, sendo xingado, agredido, no estresse do trânsito, com um ônibus que também não é automático. E vou falar sobre isso daqui a pouco também. Então, esse é o raio-x hoje do rodoviário que trabalha aqui. O governo do estado era para ser o gestor da relação entre empresa e rodoviários. O governo do estado tem conchavo com as empresas. Eu que estou falando isso. Tá? Então, o raio-x está mais ou menos certo? Perfeito. Ok. É isso. Com relação aos metroviários, meu amigo Luiz, realmente é possível ter uma greve? Sim, é possível. Primeiro eu me apresentar aqui, né? E agradecer a participação desse programa, Girando a Pauta. É um prazer estar aqui, Álvaro, Torre, Eduardo Moura, Jota. Bem-vindo, Luiz. E agradecer aqui aos ouvintes que estão aqui no Girando a Pauta. É possível sim essa paralisação conjunta. O ano passado já fizemos isso. Tivemos 3 dias de paralisações conjuntas. E justamente porque o metrô apresenta uma pauta ampla. Uma é a retirada da CBTU do PND, que garante os investimentos e verba para custeio, para manutenção do sistema, que há mais de 6 anos que não tem investimento. Os últimos investimentos que tiveram foi ainda em 2014, no ano da Copa do Mundo. De lá para cá não teve os investimentos que a gente necessita. A gente tem várias máquinas especiais que, na maioria delas, estão quebradas. A gente precisa trocar vários trilhos, né? Vem trocando, mas com muita dificuldade. A gente tem uma redução no nosso corpo de empregados com os últimos PDVs que foi realizado de 2017 para cá, 2018, 2019 e 2020. Permitiu uma redução no quadro muito grande. Com a retirada da CBTU do PND, a gente permite a gente fazer concurso público para recuperar a nossa capacidade de mão de obra e atender bem a população com 450 mil usuários, como a gente já fez. A gente tinha, antes da pandemia ainda, a gente atendia 450 mil usuários. Me lembro disso. E nesse período você tinha 15 composições. A gente tinha vindo daquele momento da Copa do Mundo, a gente tinha 15 composições. E aí com intervalo de 5 a 7 minutos. Hoje a gente tem 8 composições, com intervalo de 15 a 20 minutos. A tarifa social
aliás, a tarifa do metrô era de 1,60, pulou para 4,25, isso mais alto que o anel A. Isso criou uma dificuldade das pessoas estarem no metrô, por isso que a gente reduziu para 180 mil usuários por dia. E aí, Luiz, eu lembro agora porque em 2017 foi que começou esse processo de tarifa, né? Essa sugestão iniciada que depois entrou em vigor e tá atual os 4,25 até hoje. E na época, em 2017, a CBTU já tinha dito que estava com dificuldades financeiras. O Sindicato dos Metroviários começou a perceber isso na prática quando? Na realidade, a gente começou a perceber isso na prática a partir de 2019, 2018, 2019. Eu não era presidente do sindicato, eu estou agora pela primeira vez, eu era vice-presidente, a gente já fazia a luta. E a gente, nesse período agora, 2022, né, foi quando começou a minha gestão, a gente tinha um processo de privatização que estava em curso, começou quando colocou a CBTU no PND, e isso vai permitindo que a gente não tenha os investimentos. Naquela época, em 2017, a gente recebia, era solicitado um valor X e vinha 30% do valor. Isso para custeio, o investimento nem vinha. Então, que foi criando dificuldades, e o metrô sendo sucateado. Por isso que tem uma redução grande na questão das composições. A gente tem uma redução bastante grande também no número de máquinas especiais. Por isso que a quebra de trilho constante, porque você não tem trilho suficiente. Ah, então não é só o metrô que quebra. Quebra também as máquinas que eram para consertar o metrô. Quebra também as máquinas. Quebra também, tem queda de rede aérea, porque você precisa fazer a manutenção. Eu preciso de ter uma máquina que faça a inspeção. Quando você não tem essa máquina para fazer a inspeção na rede aérea, portanto, quando você tem aqui um sistema que está próximo do mar, no litoral pernambucano, todo mundo sabe que aqui tem três elementos de um sal, que é a maresia, que permite destruir, que é o cloro, a solda, né? E o hidrogênio. Com isso, a destruição é enorme. Então, você precisa fazer uma manutenção constante. Além, a gente precisa de um caminhão, um caminhão de rede aérea que permita fazer a inspeção, e a gente não tem. A gente construiu agora uma máquina para isso, com o nosso pessoal. Vocês fabricaram. Fabricamos uma máquina dessa. O sindicato não, a categoria, o metroviário, né? Fez uma máquina que é uma composição que a gente chama de um caminhão de lastro, né? Que vai permitir você fazer toda a investigação sobre a rede aérea, mas a gente não tem uma locomotiva para poder acompanhar esse caminhão. Então, o que acontece? A gente deixa de fazer a inspeção na rede aérea, portanto, vai ter queda de rede aérea constante, provocando acidentes graves, e isso a gente não quer que aconteça. Quando quebra um trilho, você vai ter o risco ali pode ter um descarrilhamento. Descarrilhamento numa curva vai permitir que pode ter um acidente que pode ser grave. Morte. Vou fazer uma pergunta bem direta para você. Direta de verdade. Por que vocês não param de vez? Quando eu digo parar de vez, Eduardo, você quer mal da população. Não. Veja, a gente ir para o céu tem que morrer. A gente quer ir para o céu sem morrer. Eu sempre digo isso. A paz, ela custa muita luta. Para você atingir a paz, você tem que ter muita luta, muita guerra às vezes. Do jeito que vocês estão trabalhando, e eu sou testemunha, porque há anos que eu venho acompanhando isso, vocês estão dando aquele jeitinho para driblar a falta de equipamento, a falta de estrutura, a falta de tudo. Por que você... Qual é o risco se você disser assim, parou? Não vamos rodar mais até consertar esse negócio. Vocês podem perder o cargo de vocês, perder o emprego de vocês, porque vocês são federais, né? Isso. Como é que explica isso para Veja só, nós somos de uma empresa pública federal, logo somos empregado público, né? Só que nenhum trabalhador desse tem estabilidade. Inclusive, quem tem estabilidade é o servidor público. Certo. O empregado público, não. Então, qual é a luta da gente também nesse sentido? É a garantia dos empregos. O que é isso? É a movimentação. A gente está com um acordo coletivo especial, que é a garantia da movimentação para outros órgãos, caso a CBTU seja concedida ou privatizada. Isso é uma luta que a gente está fazendo agora, nesse momento, algo que aconteceu na Infraero, quando aconteceu o processo de privatização. É uma outra luta na qual a gente fez um debate muito sério com 5 ministérios do governo federal e alcançamos esse objetivo.
está aprovado pelo governo, aí devolvemos para a CBTU, que é a empresa que comanda o metrô do Recife, e nesse momento a gente, o que foi que a CBTU fez? Mandou para o Conselho de Administração da empresa, que é o CONAD, ela avaliou e devolveu para o governo federal, justamente para a Casa Civil. A Casa Civil analisou, levou para o BNDES, que é onde está o processo de desestatização do metrô do Recife, e aí eles analisaram e viram que o acordo é importantíssimo para os trabalhadores e cabe em qualquer modelagem, seja ela a modelagem para ficar com o governo federal, seja ela para ficar com o governo do estado ou privatização. Quer dizer, o acordo serve para qualquer tipo de modelagem. Nesse momento, a gente quer a assinatura do acordo, que está na CBTU, então a gente pede para que a direção da empresa assine imediatamente o acordo coletivo que dá proteção para os trabalhadores, pelo menos por 2 anos, para a gente poder renovar esse acordo. Mas a luta principal nossa é pela retirada. Tanto é que ontem a retirada da CBTU do PND, porque ontem a gente fez uma assembleia para discutir a questão do nosso acordo coletivo e aprovamos, mesmo sendo um acordo que não é bom para os trabalhadores, mas quer separar o joio do trigo para que a gente possa lutar por um metrô eficiente de qualidade. Portanto, só com a retirada da CBTU do PND que a gente pode garantir os investimentos. O PND é o seguinte, no governo passado, ele colocou a CBTU no PND. O que é isso? É o Programa Nacional de Desestatização. Ou seja, você pode conceder o metrô para que ele seja privatizado, algo que aconteceu com o metrô de BH. O que foi que aconteceu? Entregou ao governo do estado, o governo do estado imediatamente passou para a iniciativa privada, fez o leilão e vendeu o metrô lá. Está pior do que antes, porque as condições do metrô de lá piorou e aumentou mais a passagem. A gente quer a retirada, porque com isso a gente garante os investimentos, fazer concurso público e a gente garantir o metrô funcionando bem. Não tem problema nenhum de você, às vezes, até conceder alguns espaços. Agora, aquilo que são os serviços afins, é importante que se mantenha com o governo federal para que a gente possa avançar na perspectiva de ter um metrô com qualidade, que é o único que tem aporte suficiente para garantir agora, isso. Uma coisa que eu não entendo, vamos lá. Eu achava que vocês tinham a... Como é que você chamou? A estabilidade por conta de ser sob tutela federal. Não tem. Não tem. Então, a gente faz concurso público. Então não é melhor privatizar, não? Não. Por quê? Porque a partir do momento que você privatiza um sistema desse, ele perde a qualidade. Calma. Ele perde, na maioria de todas as privatizações, principalmente do sistema ferroviário, piorou em todos os cantos. Você analisa a Supervia no Rio de Janeiro. Foi privatizada, agora depois de 20 anos eles querem devolver para o governo porque não tem mais jeito, está sucateado lá. É mesmo, é? É isso. A gente teve aqui a rede ferroviária no Brasil, que você falou no início aqui, que deveria ser cortado com transporte de carga. Total. Entendeu? E a gente tinha isso aqui no Brasil e foi privatizado e depois sucateado, está aí jogada no lixo. A gente poderia estar hoje fazendo transporte com qualidade, chegando aqui, podendo escoar a produção mais barato. A gente não está fazendo isso, porque esse sistema foi vendido, privatizado, aliás, e em seguida foi sucateado e jogado na Mas a rede ferroviária, salvo engano, foi privatizada já para poder acabar. Porque eu me lembro que... só dando mais alguns exemplos. Só tiraram os recursos, depois assim, privatiza para ver se resolve. Eu acho que no mundo de hoje, o metrô do Recife, porque o metrô do Recife, vamos ser honesto, bicho. O metrô do Recife é pequeno. O metrô do Recife, ele vai do centro ao sul e para Camaragibe. Olha o tamanho da cidade, o metrô vai para ser muito maior, muito mais poderia ser, valorizado. Eduardo, poderia ser maior, sim, mas só que os governos que passaram até o momento não investiu o suficiente para garantir que eles tenham a capacidade para o federal atender ou estadual? O federal. O federal. O governo federal deveria ter feito os investimentos necessários para a gente garantir a sua expansão. Inclusive, a nossa categoria tem vários projetos de expansão. Infelizmente, o governo não teve olhar para esses projetos de expansão. E o governo estadual tem que papel nessa história? O governo do estado... Não tem um repasse do governo estadual? Veja só. O que é que acontece? Cada um tem o seu papel. Os rodoviários têm o seu papel, os metroviários têm o seu papel. E fazer um trabalho integrado. O que é que acontece? Quando a gente estava fazendo esse trabalho, então, o metrô, você pegava um ônibus lá em Igaraçu, passava pelo metrô e chegava no Cabo. Só que nesse período aqui, era para ser repassado um dinheiro para o metrô do Recife.
Só que o governo do estado passou um bom tempo sem repassar esse dinheiro. Está na justiça, Chegou em 100 tem mais de milhões, 100 né? milhões, É, não repassou e deveria repassar. Além disso, qual o papel... gasta com um monte de besteira. E não pagou. E tem mais. A gente hoje tem uma tarifa de energia de tração, que no momento do horário de pico, a energia de tração nossa vai lá para cima. Então, o ICMS, que é cobrado de imposto em cima do metrô do Recife, o governo federal aliás, o governo do estado deveria reduzir ou zerar essa tarifa, porque com isso a gente tinha mais recursos para poder garantir o metrô pujante. Vai perder a boca. Mas ela não deixa de passar esse recurso para os empresários de ônibus, tudo mais, porque não pode passar do metrô. Veja só, Que entra ali pra gente se tu olhar, político, se você, veja só, olha, você chega na Colômbia, tanto o governo federal, quanto o governo do estado, quanto o governo municipal, tem um compromisso dele com o sistema de metro ferroviário. Aqui não. Aqui o compromisso é só do governo federal. Mas cada um tem o seu papel. Por exemplo, qual o papel dos prefeitos com relação ao metrô do Recife? Seja de Recife, seja de Jaboatão, seja de Camaragibe, seja do Cabo, seja da região metropolitana, porque a maioria dos municípios da região metropolitana utiliza o metrô do Recife, os usuários. Então, cada um tem o seu papel. Qual o papel do Estado nesse negócio? Agora, entregar o Estado. O Estado hoje, com toda a sinceridade, sabe que a gente não está cuidando direito da educação, da saúde, nem do transporte rodoviário. Porque se tivesse, a gente tinha o ônibus funcionando bem. E não funciona. Precariamente, superlotado, sem ar-condicionado, sem nada. Então, como é que ela vai assumir o metrô do Recife? Ela não tem as condições para isso. Então é importante que ela deixe com o governo federal, que é quem tem a capacidade de gerir isso com condições, e nem a iniciativa privada. Porque sabe o que acontece? O metrô da Bahia hoje é privado, é da CCR. Sabe o que acontece lá na Bahia? O governo federal repassa, junto com o governo do estado, 500 milhões. Todo ano, 500 milhões, 600 milhões. Para onde? Para a CCR, para poder lá operar o sistema. Porque se passasse para o metrô do Recife hoje, 300 milhões, a gente recuperava o sistema. Deixa eu dizer uma coisa. E por que repassa lá? Porque o sistema é privado, eles repassam, não quer passar para o sistema. Então, peraí, calma. Há então, um jogo aí. Aí eu tenho duas coisas para contra-argumentar você. São Paulo hoje é referência de metrô ou não? Mais ou menos. No Brasil é o melhor metrô? É o melhor. Mas o que funciona Privado. melhor... Não, Privado. não. Tem lá... Lá tem uma parte que é do governo do estado, tem uma parte que é do governo federal e tem uma parte que é privada. Então, porque, veja, se você não tem a estabilidade... E tem mais. São Paulo é diferente do estado de Pernambuco. São Paulo tem uma capacidade pujante para poder fazer as coisas. Não. São Paulo tem 40% do orçamento da União. E aqui no estado, a gente tem um estado no Nordeste. Qual é o estado do Nordeste que tem quantas condições para isso? E olha o que eu estou dizendo. Mesmo assim, 30 milhões de habitantes. o que funciona melhor lá ainda é o público e não o privado. Não, mas veja, Luiz, presta atenção. A cidade de São Paulo tem 30 milhões de habitantes. O estado do Recife tem 1,5 milhão, 1,7 milhão de habitantes. Nós estamos falando de uma diferença gigantesca. Para mim, o que falta aqui, que você está certo, que eu acho que a ideia que você tem, que é a que eu tenho também, é o seguinte: o governo é incompetente. Ponto. O governo estadual é incompetente. E o governo estadual também está nem aí pro metrô, porque fica aquele joga-joga. Porque aqui o que vale mais é o conchavo político. E agora mesmo você vê. O governo bota para arrombar na prefeitura porque é João Campos. Aí João Campos bota para arrombar no governo porque é Raquel. Aí o governo que era Bolsonaro antigamente, todo mundo botava para arrombar porque aqui a maioria é esquerda. Aí agora o governo não está fazendo nada também pelo metrô. E eu não vejo ninguém abrir a boca. Quer dizer, é muito mais importante a briguinha política do que resolver o problema. Como você falou, 300 milhões resolveu o metrô por mês. Por ano. Por ano. É. Por ano. Isso. Pelo amor de Deus, pô. Se em 4 anos, você vê só, em 4 anos mais ou menos, a gente está pedindo hoje, como o sistema está... 30 milhões Olha, por mês, pô. a categoria apresentou para o governo federal, 1 bilhão e 700 milhões. Isso para os 4 anos, porque o sistema está sucateado. E a gente resolveria isso. Sabe quanto é que a Raquel quer o metrô do Recife, mas quer 3 bilhões. Então, é melhor deixar com os trabalhadores, a gente recupera o sistema com 1 bilhão e 700 e ele vai ficar bem melhor do que se passar isso para a iniciativa privada. Os trabalhadores não vão estar lá de todo jeito. Não. Por que Não. Porque veja só, o que aconteceu com o metrô de BH?
O metrô de BH, a primeira coisa que eles fizeram foi demitir os aposentados que estavam lá e tinham o direito de estar trabalhando e que têm uma expertise. Porque, veja só, você precisa unir a capacidade de conhecimento que tem aquelas pessoas que têm mais tempo junto com aqueles que estão chegando. Então, veja só, como é que você demite pessoas que têm uma expertise com mais de 30 anos? Também E isso aconteceu, a primeira coisa com a privatização, demitiu essas pessoas. Em seguida, agora, demitiu o restante. Ou seja, não ficou ninguém, está contratando outras pessoas sem a experiência adequada. E o que acontece? Isso é ruim. E eu concordo com você. Eu acho que deveria privatizar agora. Funcionários que estão no Discordo, metrô, porque eu acho que é melhor caminho não é privatizar. funcionários do metrô que estão lá para ter que ter uma segurança. Agora, veja, você hoje não tem segurança. Hoje, se a CBTU quiser botar você para fora, bota. Foi o que você passou agora aqui. Então, qual é a Não, diferença? não. Ela não pode demitir. A CBTU hoje, o governo federal, mesmo sendo empregado público, ela não pode demitir, a gente fez concurso público. Agora, como a gente está ligado diretamente, antes era assim, se a gente estiver ligado à RUD, se a gente for privatizado e for junto com a empresa, porque assim, cada empresa que você privatizar, os trabalhadores vão junto. Certo? Sim, ele não fica no eu governo sei, federal. eu Porque sei. você vende tudo. Então, o que acontece? Foi o que aconteceu com o metrô de BH. Nesse caso, é isso que a gente diz, que não tem estabilidade. Você tem No caso, privatização. tem que ter a garantia do emprego até a empresa estar Estatal. no governo federal. A partir do momento que ele sai do governo federal, ele deixa de ser empregado público federal. É, eu estou dizendo. Então, aí, por isso que eu perguntei. Tem alguma diferença? Então, tem. Você queria fazer uma Tem. pergunta, Vila? Passou o O momento? Luiz ele acabou respondendo. Já goleiro. respondeu. Já respondeu. Deixa eu passar para a Aldo, então. Ô, Aldo, Perfeito. vou te perguntar também essa parte. Certo. Qual o papel tem sido feito pelos governos estaduais? Vamos botar assim, porque você tá falando somente do resto. Qual tem sido o papel dos governos, tanto passado como futuro? Eles têm de fato mediado alguma coisa? Ou a mediação é tipo assim, eu sou com a empresa, o trabalhador te resolve aí? Exatamente isso aí. Né? Nunca houve, né, tanto com o atual governo como com os governos anteriores, uma preocupação com os trabalhadores, que ali eles estão responsáveis para garantir o funcionamento do transporte coletivo. Não tem essa preocupação. A gente vem tentando envolver o governo, que ele entenda de uma vez por todas da responsabilidade que ele tem com o transporte público como um todo, não em parte. Ele não tem a responsabilidade de ter as discussões apenas com as empresas de ônibus, e principalmente quando é para tratar apenas de planilha de custo. Né? Ele tem responsabilidade com os trabalhadores. Tanto tem que a saída dos cobradores, Eduardo, foi um decreto baixado pelo próprio governo permitindo a saída dos cobradores. Quer dizer, baixa um decreto, né? Porque nós temos um regulamento, o regulamento do CTM, baixa o decreto, permite a retirada dos cobradores, mas quando é para tratar de condições de trabalho, valorização do profissional, não quer sentar junto com a gente. Quando vai falar, né, de ajuste salarial para esses profissionais, não quer tratar com a gente. É um caso que está acontecendo, Aldo, nesse momento com a Veracruz, né? Isso. Bom, com a Veracruz, né, tem muitas coisas que estão sendo envolvidas aí. Né? Eu não sei se algum mais do atrito. É um pouco mais do que isso, algum atrito com o governo, tem muita coisa envolvida. Né? Pra gente não é bom, porque a gente só faz afunilar o cartel do transporte aqui. Né? Eu tenho duas coisas com relação à Veracruz, para lhe perguntar. Bem Perfeito. diretamente. Primeiro, tem interesse empresarial na história da Veracruz? Tipo assim, porque veja, eu queria ver o governo fazer o que fez com a Veracruz agora com a Borborema. Mas enfim, existe interesse empresarial? Eu tenho a impressão que sim. Porque o que eu imaginei, porque assim, quando você vê assim, vamos ver o copo meio cheio. Pô, é a primeira vez que o governo estadual está fazendo alguma coisa para melhorar uma empresa de ônibus, está cobrando, ó, e tal, não sei o que mais lá. Só que depois eu fiquei raciocinando e disse, rapaz, peraí bem. Aí se eu tiro uma empresa do mercado, outras empresas vão assumir as linhas, vão precisar de mais ônibus, de repente tem mais repasse de governo e tal. Aí eu já disse, peraí, bicho. Quer dizer que a história de fechar a Veracruz pode ter interesse empresarial. Essa é a minha impressão. Tá? Por que eu estou te falando isso, Eduardo? Veja, a Veracruz é uma empresa que ela já está no sistema há 55 anos. Né? Quando
A empresa Veracruz, ela passou a ser integrada, né? Fazer aquele destino dos bairros direto para a integração. Houve um desequilíbrio no sistema. Então a Veracruz ela veio sofrendo muito com isso. A Veracruz é uma das empresas que lá atrás, em 2014, 2012, participou das eleições e tinha ganho. Até hoje nunca foi assinado. Então ela vem mudando, na verdade, Eleições de que mesmo, Aldo? da licitação. A licitação ela foi licitada lá atrás, 2012, 2014. Até hoje nunca foi assinada, porque só existe 2 lotes licitados, que é o Conorte, né? E a Mob Brasil. E a Mob Brasil. Donas Conor- do BRT, por acaso ou não. Isso. E a Veracruz não assinou. Então, começou esse desequilíbrio. Bom, eu não entro muito nesse mérito, porque se trata de uma discussão interna entre empresários e governo do Estado. Mas eu acompanho e compreendo e entendo as E coisas. causam impacto nos trabalhadores. Causa porque gera uma demissão em massa, gera um desemprego, os trabalhadores estão muito aflitos, né? O sindicato vem numa discussão para garantir que esses trabalhadores sejam migrados para as empresas que vão assumir as linhas para garantir o emprego desses profissionais, mas aí também vem outras discussões, vem as discussões das rescisões contratuais, e, inclusive nós encaminhamos um ofício para o Ministério Público do Trabalho, que na verdade já existe um procedimento que vem acompanhando o processo da Veracruz desde quando houve a primeira redução das linhas, né? Teve aquela primeira redução, e a gente entrou com esse procedimento justamente com a preocupação de que poderia haver demissões. Mas na discussão que fizemos com a Veracruz, ela não fez nenhuma demissão, até por conta do compromisso que foi assinado com aquele termo de ajustamento de conduta no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, né, com acompanhamento do setor de transporte, com o doutor Leonardo Caribé, para que essa empresa ela tivesse um tempo hábil, de 3 meses, para comprar novos veículos. Inclusive, poderia ter sido pedido a prorrogação. Havia essa discussão no Sim. termo de ajustamento de conduta para poder prorrogar, até porque, segundo a empresa Veracruz, né, houve um atraso na compra desses ônibus por conta daquelas enchentes que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, que os ônibus é de lá, os ônibus que eles iam comprar e que compram é de lá. Eles pediram essa prorrogação, foi feito esse acordo lá nesse termo de ajustamento de conduta, mas só que quando a empresa não comprou e anunciou o pedido de prorrogação, o governo do estado reduziu mais 14 linhas da empresa. E foi quando... Mas a Veracruz também fez um negocinho, disse que tem trazido ônibus novo e os ônibus não eram novos, eram semi-novos, né, Aldo? Pois é. Aí também a Veracruz também não foi nenhuma santinha, não. Não, e inclusive eu tô aqui para dizer o seguinte, meu papel é defender trabalhador. Os problemas que existem Enquanto do sucateamento da frota, das compras dos ônibus, né? Primeiro porque eu acho que o transporte público é muito atrasado. O que é que hoje é o transporte público? Um chassi, bota uma carroceria, umas cadeiras duras, calor e bota todo mundo para circular e sofrer dentro dos ônibus. Veja, nós estamos falando, né? Porque quando fala de modernidade e tecnologia, no mínimo a gente tem que entender de que tem que trazer mais conforto, no mínimo. E hoje você vê que, mesmo que o ônibus seja comprado novo, não tem conforto. Não tem conforto. E Aldo, sobre essa questão do conforto, esses ônibus seminovos da Veracruz, que foram 9, que a Veracruz adquiriu em abril, de uma empresa do Rio de Janeiro, eles vieram com ar-condicionado e em 2 ocasiões, de abril para cá, eu andei nesses ônibus. Sim. Nas 2 ocasiões, o ar-condicionado estava desligado. E aí vem uma questão que eu pergunto para você, Aldo. Nós temos aqui, no Grande Recife, uma lei aprovada em 2019 para que os coletivos que têm ar-condicionado circulem com o ar-condicionado rodando tudinho. Parou com isso por conta da pandemia, mas eram para voltar. Isso. E muitos não voltaram. Os trabalhadores, eles, além dos passageiros, sofrem muito com isso também, né, Aldo? Tem muita reclamação no sindicato quanto a isso? Tem, sofre. Inclusive, eu sempre falo que a luta da população e dos trabalhadores é uma luta comum. Porque o motorista está ali todos os dias, Jota, sofrendo com aquele calor, né? Os veículos muitas vezes sucateados, né? E todo o problema do transporte, engarrafamento, violência, todo o problema. O usuário também sofre todos os dias isso com o trabalhador do transporte, né? Lá em 2019, quando a lei foi aprovada, acho que foi 2019, né? Inclusive eu participo do Conselho Superior de Transporte Metropolitano,
e foi algo que eu achei importante quando aprovou essa lei. Tempo depois veio a pandemia, né? Pouco tempo depois, e a pandemia deu aquela diminuída, havia já uma discussão pela volta, o governo anterior baixa um decreto. Veja, gente, a gente está falando de uma lei que foi aprovada. Desde quando um decreto tem força de lei? Para poder suspender a compra dos veículos ou a utilização dos veículos com ar-condicionado. Entende? Então, a discussão do transporte ela é muito complexa, porque envolve interesses de muita gente. Verdade. E, na verdade, E o último interesse levado em consideração é o do é povo. dos trabalhadores e da população usuária do transporte público. O povo, eu coloco o povo como No geral, trabalhador O e usuário. metroviário, o rodoviário é o Pois é. povo. Essa é a realidade. Ô, Jota, Oi. tu tem algum questionamento aí? Tu andou muito de ônibus na tua vida, não andou? Agora, veja bem, antigamente, na época que eu andava de ônibus, esse negócio, era o serviço era um tanto quanto arcaico, mas funcionava. Uhum. Né? Quando chegou a época do modernismo, aquele negócio todo, as estações de integração, aquele negócio todo, você para vender isso para a opinião pública é uma beleza, não é? Oh, mas que coisa boa, ótimo, não sei o que lá vai reduzir um pouco, vai reduzir absolutamente nada. Nada. As empresas de ônibus, a gente não, mas de repente aparece uma propaganda, os ônibus novos da empresa tal, não são ônibus novos, e de certa forma a gente tem que reconhecer. É um novo, como é o nome da carroceria? O Marco Polo? Exato, a Marco Polo. Uma nova embalagem, né? É uma nova embalagem. Isso. Tudo bem, eu aceito tudo, tá certo? Agora eu pergunto, tá? Quero perguntar para você o seguinte. O governo consegue subsidiar a compra desses ônibus, tá certo? Para facilitar a sobrevida das empresas e repassa para as empresas numa situação, seria uma espécie de subsídio também do governo do estado para com as empresas isso acontece? Olha, tem subsídios repassados para as empresas. Né? Geralmente esses subsídios eles incluem na planilha de custo, alegando déficit, né? Na questão do pagamento da folha, aumento das peças, aumento de combustível, etc. Bom, o que é interessante é que não tem troca de moeda aqui. Os subsídios são repassados, eu tenho uma impressão também, são valores que são muito superfaturados, são altos. O que é utilizado depois com esse dinheiro, a gente não entra nesse debate aqui, até porque não cabe a mim fazer isso. Né? Agora, só para a título de informação, no final do ano passado para o início do ano, era repassado de subsídio 260 milhões de reais para as empresas de ônibus. Esse valor ele aumentou a partir, Eduardo, daquela unificação do anel B com o anel A. Tá. Bilhete Em único. março desse ano. Isso, em março desse ano. Aumentou para 310 mil. Aumentou mais de 50 milhões. Atualmente, e eu estou falando, repito, é uma informação do setor técnico, do órgão gestor, está em 348 milhões de reais de subsídios repassados. Até o final do ano, vai chegar em 400 milhões. Peraí, então dinheiro tem, pô. Pois é. Pô, dinheiro tem. 400 milhões vai chegar. Quanto é que custa um ônibus? 200 mil, 300 mil? É em torno de uns 400, 500 mil. 400, acredito. bora botar por alto, 500 pau. Isso. Quer dizer que se vamos botar 300 milhões, tem quantas empresas aqui? 12 empresas, mas tá saindo uma, né? Vai ficar 11. Vamos botar que a empresa recebe 20 milhões. Com 20 milhões, meu amigo, você pegar metade, 10, você compra 20 ônibus novos. Tô errado? Então, isso por ano. Então, no passar dos anos, você consegue renovar a frota. Agora, Aldo, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu vou falar de Infinity agora, Perfeito. mas eu vou lhe deixar uma pergunta para você responder depois. Perfeito. Em todo lugar do mundo que eu já fui, ônibus são automáticos. E motor de ônibus não é na frente, é atrás. Por dois motivos. Saúde do motorista Perfeito. e também segurança de motorista e passageiro. Por que aqui não é assim? Você responde daqui a pouquinho
Deixa eu falar aqui da Infinity bem rapidinho com vocês, mas muito importante, atenção você que tem carro, moto e caminhão. Você disse assim, eu não vou andar de ônibus, tá? Não vou. Aí você comprou aquela motinha, então fez o esforço, comprou o seu carrinho, então tem seu caminhão para trabalhar. Aí você perdeu o emprego, ou diminuiu o seu salário, ou então teve um problema de saúde na família, você atrasou as parcelas. Aí tá agora o banco atrás de você para querer tomar o seu veículo. Tá o banco atrás de você porque sua dívida duplicou por causa dos juros abusivos. Mesma coisa é cartão de crédito. Tô falando errado, não tô falando fora do microfone. Mesma coisa é cartão de crédito. Foi mal, gente. Cartão de crédito você pode ter uma dívida gigantesca por causa de juros abusivos. Ou então cheque especial, ou então empréstimo pessoal. A Infinity, em defesa do consumidor, ela está no mercado há 44 anos, não é qualquer empresa que fica 44 anos no mercado, fazendo o seguinte, pegando a sua dívida, ligando para o banco e tirando os juros abusivos. A sua dívida pode reduzir em até 80%. Por exemplo, você deve 100 mil, paga só 20. Deve 50, paga só 10. Deve 10, paga só 2. E a Infinity limpa o seu nome em todas as plataformas de cobrança. Quer ver pessoas que mudaram de vida de verdade com a Infinity? Pessoas reais, nome e sobrenome. Já tá na tela, né? Esse Túlio é um arrombado mesmo. Ó, 13.700 devia, o Rafael pagou 2 mil. Bota o próximo aí, ó. 35 mil, pagou só 4 mil. Botaram o nome dele de Jaciara, mas não. Esse aí devia 8 mil, pagou só 1.600. Bota o próximo. Devia 10 mil, quase 11, né? Pagou 1.600 também. Agora veio o grupo de elite. Vê mesmo, isso. Vê as dívidas. Zé Neto e Cristiano, é igualzinho, ó. 45 mil, pagou só 9 mil. 30 mil, Cleiton devia, pagou só 6 mil. Agora, olha Dona Márcia, ó pra isso. 60.600. Estavam roubando essa mulher, pô. A Infinity foi lá. Ela economizou 55 mil reais, pagou só 5.700. 90% de desconto. Quer ter a mesma coisa? É só ligar 40 42 32 10, 40 42 32 10 ou mandar uma mensagem 986752829, 86752829. Infinity. É Infinity Consultoria em defesa do consumidor. Você foi pego de surpresa aqui, eu entendo você. Ó, deixa eu perguntar um negócio. Pergunte. Primeiro, deixa eu falar. Eu acompanhei várias mudanças do sistema, nova metodologia, aquele negócio todo. Acompanhei a época dos ônibus. Como é o nome daquele ônibus que era? Elétrico. Sanfona, elétrico. Não, elétrico, aquele que era Papa-Fila, tá entendendo? Qual é esse, Papafila? Qual era? Papa-Fila era a carroceria era sermava bem grande, tá entendendo? Mesmo você não viu, E não, o cavalo mecânico era da grandão. FNM, aquele negócio todo, ou Mercedes-Benz, eu não sei, tá? Mas era um ônibus enorme que absorvia, chama-se Papa-Fila. Opa! Ô, rapaz, era uma beleza. Hoje tudo não bem. tem como ter um Papafila aqui Não. mais, não. Tentaram botar o BRT e não deu? Olha, o que vai acontecer é o retorno Menino lindo. da chamada iniciativa privada, quer dizer, os aproveitadores de situação para botar Kombi para rodar novamente aí. Tu acha que pode acontecer isso? Vocês acham? Vocês dois acham que pode acontecer a volta do Não, transporte acho que complementar aqui? Não, eu acho que não. Eu acho que não. É um Tu também não, retrocesso. Luiz? É um retrocesso. Eu acho que ele tá aí a questão Também do acho que micro-ônibus, seja um que não está retrocesso. funcionando bem. Você vê Mas não os tá acidentes, funcionando né? bem porque não estão Não, fazendo eu estou falando dos funcionar. micro-ônibus, né? Então, eu acho que a quem acredita, o que a gente precisa ver é um transporte público de qualidade, seja ele rodoviário, seja ele metro ferroviário. É isso que a gente defende. Os governos precisam investir nisso. Eu acho que o caminho... Aí eu volto, sabe, quando você falava que a onda deveria ser privatizada. Hoje o sistema rodoviário no estado de Pernambuco é privatizado, funciona precariamente. Talvez, se não tivesse cortado os investimentos há mais de 6 anos para trás, não tivesse cortado os investimentos e a verba de custeio que estava sendo solicitado, o metrô não tivesse na situação que está hoje. Então não é por causa disso. Faltou justamente vontade política de resolver a situação Isso do eu metrô concordo do Recife. totalmente. E não aconteceu, porque a gente já foi o melhor metrô da América Latina, limpo e organizado. Então a gente tem as condições para ter o metrô funcionando novamente bem. E isso aconteceu muito de 85, 11 de março de 85, quando o Metrô Rec começou,
até o começo ali da década de 90 também, né, Sim, Luiz? numa parte da década de 90, justamente talvez a década de 90, praticamente uma boa parte dela, chegando ali em 97, depois começa a ter os problemas a partir de 95, mas você vem, aí tem depois no ano de 2000, você vai ter a linha sul, que é uma ampliação do metrô do Recife, que vai A chegar... diesel, a diesel. Não, porque veja só, a linha sul, que ela sai daqui de Joana Bezerra e vai até Cajueiro Seco. Aquela linha não existia. Só existia uma linha centro que chegava lá em Coqueiral, fazia uma bifurcação indo para Camaragibe, que antes era até a rodoviária, e para Jaboatão. A gente ampliou até Camaragibe e em 2005 a 2007 você fez ali a linha sul, que vai chegar em Cajueiro Seco, e de lá para o Cabo, a linha diesel. Que não tem mais isso funcionando em canto nenhum. A gente precisa recuperar, se ali uma linha elétrica até o Cabo, e expandir ele, quem sabe, até Suape, e também pegando também, porque tem outros projetos que a gente podia ampliar. Rapaz, chegando tem trem, pô, no mundo. Já a energia solar, pô. Pelo amor de Deus, a gente tá. Olha, eu até peguei uma discussão, não. Ô, Eduardo, gosto- só para interrompendo você, só Vá. uma questão. A gente deveria olhar para a ferrovia com muito carinho, sabe, Jota? Porque, por exemplo, o metrô, ele não polui o meio ambiente, é energia limpa. Sim. Você tem uma viagem muito mais rápida, porque diminui o estresse. Você saindo daqui de Recife até a Jabotão, você vai gastar 2 horas com De trânsito carro. enorme de carro e de ônibus. Então, o que acontece? Quando você pega o metrô, você gasta meia hora, não tem acidente de trânsito e não tem engarrafamento. Tudo é muito mais rápido. Então, quando a gente tiver governo comprometido com o metrô do Recife, só para ter uma ideia, na Copa de 2014, tava lá, teve um temporal no dia do jogo, se eu não me engano, da Alemanha, um jogo aí que estava na arena, Espanha e não sei quem. e sabe o que acontece? Parou a cidade, porque teve um vendaval, um dilúvio aqui. Ninguém conseguiu transportar com os ônibus, nada. Mas o metrô levou o pessoal até a arena. Veja como é importante o Mas metrô é, aqui. isso aí. Entendeu? Eu também Então, acho e eu muito acho, importante. e essa sua importância, e quem tem as condições para garantir isso funcionando é o governo federal, portanto, nada mais justo que ele continue sendo estatal federal, e a gente ainda defende mais com a tarifa social de qualidade, para que a gente possa atender bem a população. Por isso que no dia 22 a gente vai poder dizer o seguinte: Qual que seria a nós- tarifa social que você fala? tarifa social que a gente defende, ou tarifa zero, porque o transporte público, a partir de 2017, Não tem uma como emenda manter com constitucional. tarifa zero, não. Tem sim, sabe por Como? Quem é quê? que paga a conta? Sabe, quem paga a conta? O governo federal. Peraí, o governo federal. E o governo federal tem dinheiro de onde, Luiz? Tem, porque você arrecada. Não, Luiz, Você tem- arrecada. Não, essa Veja lógica só, não, Luiz. Vem essa pensando. lógica existe. Quando sabe você quê? fala assim, Tu tem uma tarifa das zero, a alguém gente paga tem, a conta, Luiz. ó, vê só, É tem o vários imposto da municípios, gente que tem paga. vários municípios, veja só, se tu chegar hoje na Europa, Sim. você tem as pessoas garantindo transporte público gratuito ou até mais eficiente com a tarifa menor, e Porque o e imposto ele da paga, gente e não ele vai pro paga, bolso e ele dos paga, e ele paga uma corruptos, carga rapaz. tributária bem mais baixa. Não, então tem que inverter a É o lógica. que eu tô dizendo. Então, mas aí, veja, veja hoje- só, não veja, adianta aqui, sabe, Álvaro, Tu sabe- você tu- arrecadar tu sabe aqui, qual é a você lógica, Luiz? aplicar A uma gente tem carga que dar tributária, trabalho pro povo você pra ter aplicar dinheiro. uma carga tributária Esse negócio de alta. tá dando corrida de Veja só, graça, eu não sou- tá dando de graça, não. É tarifa zero, é de graça. Não, sabe por quê? Porque qual é a questão aqui? Se você paga uma carga tributária altíssima, você vai ter direito à educação, saúde, moradia e transporte público, que são direitos garantidos na Constituinte. Isso, que não são compromisso. Então, o governo federal tem que cumprir, em vez de distribuir. Não só o federal. Não, o governo federal, o governo do É. estado, o governo municipal, tem que cumprir isso. Sim, sim. Agora, esse é o grande debate, é que, na realidade, em vez de pegar esse dinheiro e investir na população, faz o Concordo. inverso. Vai investir onde não deve, entendeu? Pagando dívida de quem não merece. Ou seja, de empresário falido, que isso é quem Não, aí não quer. é empresário, não. Não. Pagando dívida, emprestando pra Venezuela, que nunca pagou o Brasil. Vamos botar isso aí também? Veja só, aí eu vou ter aí é um outro debate que a gente Não, precisa não é, tratar. veja, o dinheiro porque, da veja só, gente, eu não Luiz, vou o discutir dinheiro aqui do o debate. imposto, Luiz, rapidinho, o dinheiro do imposto da gente, ele não volta pra gente. Ele vai pra corrupção. E a corrupção tá em todo canto. O Então, dinheiro da veja gente, por só. exemplo, vai para fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Eu sou, inclusive, pré-candidato a vereador. Eu não quero fundo, não. Eu sou contra esse negócio. Então, veja, agora, não vamos botar tarifa zero. Sabe por que eu discordo agora, nesse momento? Primeiro, eu tenho que consertar. De fato. Então, como é que eu tenho que consertar?
Eu tenho que consertar cobrando dos caras, como você tá certo de falar, os caras têm que pegar o dinheiro do imposto da gente e investir no que é para investir. Aí eu tenho que combater corrupção. E como é que eu combato corrupção? O empresário não tem culpa de nada, não. Eu queria que você fosse empresário, que você fosse empresário, que você fosse empresário, que todo mundo aqui fosse empresário. Eu queria que todo mundo ganhasse dinheiro. Essa lógica a gente tem que mudar. A gente trabalha no Brasil com a lógica, não. O cara que ganha dinheiro tá errado. Não, tá errado o cara que não ganha. A Ô, Álvaro, gente tu tem tava- que ganhar ô, dinheiro, tem que Eduardo, Tu trabalhar. estava fazendo uma crítica agora há pouco ao dono da Veracruz. Que Não. recebeu, veja só, o dono da Veracruz deveria ter comprado aqui Ah, transporte novo, porque sim, ele recebe subsídio. sim. No entanto, ele comprou o transporte usado. E acabei de Então, criticar veja ele. só. Então, isso, veja, desde quando o dono da Veracruz recebe recursos do governo do Sim. município, do governo estadual e do governo federal, e, no entanto, porque, veja só, E o quem disse que sistema ele de- tá certo? não, mas aí tem um bocado desses que fazem isso. Mas, Por isso que a coisa aí você tá olha, botando vê só, uma eu não tô luta de aqui, sabe, trabalhador vê- contra veja só, empresário. Não, não estou fazendo Luiz. nenhuma Não existe luta. isso Não, só Luiz. entende, Eduardo. O que eu estou dizendo aqui, Eduardo, é que tem um monte de empresários que recebem recursos. Só para você ter uma ideia, Ah. eu tive agora, em vários lugares por aí, a CCR, ela comprou o metrô do Recife, Sim. tem, aliás, de Da BH, da Bahia, de São Paulo, comprou várias ferrovias, e quando tu vai ver lá, ela não faz um investimento. Eu tive agora, visitando uns familiares meus em Mato Grosso, e eu estava passando na via que era construída, que é pedagiada pela CCR. No entanto, não faz um investimento. Você tem aquela mão que vai e vem, que é única, né? Que vai para cá, vai um transporte para lá, outro para cá. Sim. E sabe o que acontece? Por um momento, na hora que eu estava vindo para Recife, houve uma colisão entre duas carretas, morreu várias pessoas e parou o Mas trânsito. isso é uma Porque coisa se que acontece tivesse- sempre. Acontece sempre. Ou Porque isso foi uma deveria. coisa Não, diferente? isso acontece sempre. Sabe por quê? Porque ele deveria ter duplicado aquela via lá para que não tivesse isso e não ter encontro das duas carretas. Aí, mas isso é E porque a aconteceu gente porque é sabe, privatizado. sim, porque é privatizado. Não, Porque Luiz, aqui. de Deus. Vem cá, Eduardo. Aqui em Recife, como é que está funcionando o transporte rodoviário? Me diga aí agora. Precariamente, é ou não é? E é por causa da empresa ou é por causa É por da causa da- corrupção que existe entre Não, é governo e por empresa? causa das empresas que recebem subsídio, como Aldo disse agora, nesse momento aqui, certo? E, no entanto, não repassa para os ônibus. Ainda continua os ônibus superlotados, não tem ar-condicionado, precariamente, como Quem o Jota mesmo aqui fiscaliza? falou. Como o Jota mesmo aqui falou. Quem fiscaliza, Continua pior Luiz? do que antes. Luiz, quem fiscaliza? Aí sim, o governo do estado deveria fiscalizar. Pronto. E quem é que não faz está o fazendo o seu compromisso dele. trabalho? O governo do estado não está Concordo. fazendo, mas também o empresário não está fazendo o seu trabalho. Entenda uma coisa, se eu boto aqui, Vê só, entenda, 12 todos empresas, têm não é isso? culpa aí. 12. 12. Vamos contar para Veracruz, 12. Eu sou governo do estado, tem 12 empresas. Senta aqui. Tu tá assim, tu tá assim, tu tá assim. Troca tudinho. Por que o governo do estado não faz isso? Quem é que controla a urbana? Até onde eu sei, o governo do estado. O governo do estado, mas quem está lá dentro é os empresários. Não, Comandando tudo, é ou não é? Ô, Luiz, Por isso que eles estão lá para. Veja só, o Luiz, governo do eu estado. tô acabando de dizer, a você, Veja. quem é que deveria então tomar uma atitude contra eles? Mas não toma. Aí que não Mas quer sabe que por tá quê? errado. É Mas sabe por que governo, pô. sabe por que não toma? Porque com toda Porque a tem sinceridade. conchavos financeiro, Então, financeiro. É. Você mesmo disse, eu não preciso de recurso. Mas se você Não, fizer. precisar eu preciso, tô lascado. Isso, justamente, senão você não se elege. Precisar eu preciso. Para sua campanha, senão você não se elege. Agora você vai buscar. Aí essa é a grande questão. Se você, sabe, Jota, se você vai fazer uma campanha para vereador e você, naquele momento da sua campanha, você vai buscar recursos com o empresário, você fica preso àquele empresário. Por isso que o governo do estado hoje não se movimenta contra os Concordo, empresários. concordo. Sabe por quê? Porque os empresários garantiram a eleição dela. Tá Aí é que certíssimo. está. Está Então, nesse certíssimo. caso, é isso que eu digo Dela a só você. não, do outro Dela- também, do não, outro, certo, do do outro. outro. Aí onde é que está a grande questão. Por isso que as coisas aqui não Certíssimo. funcionam. A partir do momento que você Corrupção. tiver independência dentro de um sistema, aí você vai ter Mas qual é a situa- independência? Qual seria a independência? Independência, sabe? É que os empresários não façam conchavo com candidatos a governo, que faz Sim. conchavo e depois fica preso. Concordo. Aí a urbana fica controlada pelos empresários. Aí o sistema rodoviário não funciona. Não, mas a e aí urbana diz é dos empresários, é o sindicato dos veja só, empresários. Então, veja só. Mas ela que controla os recursos que vão para o sistema, não é isso? E aí o sistema sai do governo do estado
e sai do governo federal, porque o governo federal também brota. Na verdade, o que você está recurso. dizendo, uma O que coisa eu que eu tô dizendo concordo, é o aqui é o seguinte, o seguinte, governo faz assim, ó. olha, Ó, te vira aí com o meu problema. É o que o governo faz. te vira aí com o meu Te vira problema, aí com e o aí sabe problema. uma coisa, e não resolve, E não e aí resolve. não tem um compromisso, por isso que eu não defendo a privatização, por isso que deveria ser estadualizado, ou o Você acha que rodoviário tem aqui. mais corrupção no metrô empresário ser- ou mais corrupção aliás, no na governo? realidade, deveria ser tudo federalizado, sabe por quê? Porque na situação, quem tem recurso para garantir de todo jeito, de onde é que vem os recursos para garantir o sistema Tudo funcionando? federalizado, Luiz. Porque sai tudo de lá. Sai tudo do Não, governo Luiz, federal. sai tudo daqui, parte daqui. ó. Luiz, Sai. cadê minha carteira? Agora, sabe uma Sai coisa? tudo daqui, ó. Sai daqui. A Sai gente paga daqui. imposto. O maior quem tem mais recursos para garantir as coisas funcionando é o governo federal. Agora, a gente queria saber, sim, qual o compromisso do Estado com relação a isso também? Qual o compromisso do município com relação a isso? Porque, por exemplo, na Colômbia, o metrô lá funciona. Mas funciona porque, sabe por quê? Mas peraí, Porque calma, o tu já governo foi do- na Colômbia? Já. Porque sabe Porque que eu o não fui, eu sabe não por que sei. o metrô de lá funciona? Porque o Estado tem, o governo federal tem compromisso, o Estado tem compromisso e o município tem compromisso. Eu estive agora em Istambul. Sabe por que as coisas funcionam lá? Porque o município tem compromisso. Ei, eu tive em Istambul agora, então desce quando lá em Istambul. Eu tive agora, um ano passado, em Istambul. Ah, então deve ter mudado em um ano, porque Não eu tive mudou, agora não. 2 Vê semanas só, em Istambul. Em Istambul, E vou sabe o que dizer uma coisa a aconteceu em você. Istambul? Sabe o que você sabe? Máfia. Olha, veja Muita só. gente foi roubado. Olha, Máfia. eu estive em lá, Istambul. eu acompanhei o sistema de lá de transporte. Você eu não acompanhei, não. Não, então eu fui para lá para acompanhar o sistema de transporte, certo? Por isso que eu estou dizendo a você e estou falando com propriedade. Lá funciona, Istambul. Funciona, tem as barcas que funcionam lá no Estreito de Bósforo, Sim. certo? Você teve lá Tive. a barca funcionando, que integra no sistema de trem, que vai para o sistema de metrô, que vai para os ônibus. São 5 empresas de transporte, tudo do governo municipal e funciona. Mas sabe por que aqui não funciona? Não, eu vou explicar por que funciona. E você vai Por que concordar funciona? comigo. Você diga aí. Vou lhe dizer por que funciona. Porque existe uma população que cobra do poder público que ele funcione. E a nossa população é corrupta. Ela não cobra do poder público que ele funcione. Ela quer uma casquinha para ter uma brechinha e ganhar um dinheiro. Aí ela vai para a empresa. Não é toda uma parte, vai para o meio de comunicação reclamar. defender a privatização. E sabe que é o caminho errado. Mas peraí, vem E cá. sabe que é o caminho errado. Porque se fosse bom, sabe, Ah. Aldo, e Eduardo, e Álvaro, e Jota, o sistema de rodoviária aqui no estado de Pernambuco funcionava. E é privado. Então, gente, vamos parar com esse negócio. Não, mas de não, dizer não, que não. tudo é Aí privado. tem uma confusão, veja. O Sim. sistema não é Ele é privado. concessionário. Ele é. Não. Os ônibus são de empresas que são Privado. concessionadas. O sistema é Então. público. Não É é, público, privado. é público. Se fosse Veja só, privado, não, funcionava não, não, como uma não, não, empresa não. É que tem privado, lucro. sim. Olha, veja Não só. é privado, as Quem empresas têm comanda as dono. empresas é um sistema privado. Não, é o governo do o governo estado. repassa. O governo repassa recursos. Luiz, quem e eles- fiscaliza, quem dá a concessão é o governo. o governo dá o a governo concessão. dá e tira. O governo dá a concessão para operar no sistema e quem faz a operação é o privado. É o que eu estou dizendo, as empresas são Então, privadas, então, justo. mas Eu o tô dizendo aqui, sistema O é sistema, do veja só, governo. o sistema é do governo, aí quem dá a concessão é o governo. E quem mas tem que fiscalizar é o governo. Quem opera o sistema é o setor privado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Por isso que eu Luiz. estou dizendo aqui, Ah. não precisa o setor privado operar. Deixa eu lhe perguntar uma Quem tem que coisa. operar Você o tem uma sistema- secretária em casa, uma empregada, uma secretária. Não. Se você tivesse e ela fosse uma boa secretária, uma boa empregada, ela ficava com você na sua casa? Ficava. Justo. Se ela fosse uma empregada que não limpava as coisas direito, tal, não sei o quê, ela ia ficar. Não. Porque quem é que manda na casa? Você. Eu. Tá Sim, resolvido. Privado é isso. não. Então o É. governo do estado, privado é isso. Eu sou dono de uma empresa. Eu tô aqui, tô com o Álvaro. Álvaro tá indo muito bem, ele tá comigo. Se ele começar a não servir para mim, para a empresa, obrigado, tchau, um abraço. O que, Mas que não acontece? funciona assim. O governo não funciona assim. Sabe por que não funciona assim? Não, mas peraí, Não é só aqui Álvaro no Brasil, é não, parente cara. de Aldo. Aldo é meu amigo, pediu esse favor para mim e tal. E aí o povo se lasca. Quando eu digo povo, eu incluo rodoviário e metroviário. Eu incluo jornalista, eu incluo todo mundo que está aqui. O problema é que a gente dá o poder da gente para governo, seja federal, municipal, o que for. Não, o poder é nosso, Luiz. A gente tem que exigir que os metroviários sejam respeitados, que os rodoviários sejam respeitados. Como eu falei antes, vocês têm que Eduardo. ter um metrô decente para andar. Eduardo. Vocês têm que ter um ônibus com ar-condicionado e automático. Eduardo, veja só. É o seguinte. Por que é
que tudo, e aí eu quero que vocês vejam comigo o seguinte, a partir do momento que eu pago imposto, é para que o Estado ofereça aquilo que é básico para a população gratuitamente, que eu já paguei. Eu não preciso pagar outra vez, certo? Eu já paguei. Tá. Então eu pago hoje, no Brasil, o trabalhador paga uma carga tributária que gira em torno de 28% a 32%, 34%. São 149 Entendeu? dias pagando Vê só. imposto. Isso, por que é que eu pago esse imposto? Para que eu tenha os direitos sociais básicos garantidos. Perfeito. O que é garantido pela lei hoje no Brasil e está na Constituinte? Educação, saúde, moradia e transporte público. E nos países da Europa isso é garantido. Porque aliás, eu tive também... Mas nos países da Europa ninguém dá casa pra ninguém, não. Não dá casa, não. Justamente. Dá não o dá quê? casa, E dá o não quê? dá casa, Eu digo é que mas dá. veja só. Eu digo que dá. Veja Se só. você trabalhar, eu lhe ajudo a ter sua casa dando desconto. Veja a diferença. Veja a diferença. Aqui a turma Só quer que fazer tu protesto, invadir prédio do centro do Recife, Não é tendo bem isso casa não. Tu pra tem, poder ganhar veja de só, graça. você tem uma outra coisa no Brasil. Não. O Brasil é um país em desenvolvimento, diferente da Europa, que está há 300 anos na frente da gente, que levou todos os recursos, levou todos os recursos do Brasil para a Europa, e hoje estão por cima da carne seca, e hoje ainda o nosso Brasil ainda precisa recuperar, e numa situação que a gente está hoje, para poder fazer com que as pessoas tenham a garantia de uma moradia, porque o que ele ganha de salário é muito abaixo. Veja só, na região metropolitana, Álvaro, Eduardo, faça um levantamento, as pessoas ganham em torno de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos. Ele não tem condições hoje de Concordo comprar uma casa. totalmente. Nesse sentido, quando tem um país que ainda está nessa situação, o governo tem que garantir a casa. Deixa eu lhe perguntar só uma coisa. Nesse caso, quando a gente Aí o que é que a gente tem que garantir? Que as pessoas condições- recebam mais, porque vem ter uma coisa. Você fala assim, ó, mas não recebe. tem que dar uma casa. Eu estou dizendo hoje. Não tá. E vem de onde o dinheiro? Entendo o que eu tô lhe dizendo. Vem justamente dos impostos pagos pelo próprio povo. Pronto. Esses impostos hoje, eles são usados, na maioria das vezes, na maior parte deles, para o luxo. Por exemplo, nós temos um presidente que gastou 64 mil num sofá, 48 mil numa cama. Você acha que isso é normal? Eu não acho. Veja só, eu não vou falar aqui de nenhum presidente, porque todos que passaram fizeram os seus negócios, fizeram os seus arrumadinhos. Eu não Mas tô aqui peraí, pra você não acha discutir. então que todos estão errados, não? Todos estão errados. A partir Pronto. do momento que faz isso, está errado. Pronto. E veja só, Perfeito. muito mais ainda é um presidente comprar uma casa no valor de 3 milhões, 1 milhão, como a família do governo passado comprou. Então, eu não quero Mas com que discutir- dinheiro? Com dinheiro do governo. Entendeu? Mas tem Porque como ninguém provar constrói isso? Tem como provar. Agora, vamos dizer uma coisa. Tá. Eu não vou discutir aqui, sabe? Eu não vou discutir aqui o governo passado, o governo atual. O que eu estou dizendo aqui é que a conduta deles, um ou outro, quando erra, e o erro é gritante, porque tira dinheiro, entendeu? Que seja pago por isso. Agora, o que eu quero dizer aqui hoje é o seguinte: nas condições que o país está, garantir a casa para aquelas pessoas que ganham entre 1 salário mínimo e 2 salários mínimos é viável. É viável, hoje é viável. Agora, quando a gente garantir que as pessoas possam ganhar 5, 6, 7 salários mínimos, 10 salários mínimos, certo? Aí é uma outra Mas peraí, condição. por que é viável? Veja, qual é o salário mínimo, por exemplo, em Portugal, tu sabes? Não, de Portugal Eu não sei, 800 euros. 800 euros. Quanto é que ele paga de alimentação? Agora, veja bem. Quanto é que ele paga de alimentação? Calma, eu vou chegar lá. Aí você falou dos Estados Unidos, né? Eu tô falando da Europa agora porque eu estive lá. Eu morei nos Estados Unidos 4 anos. Veja bem, Certo. presta atenção. Por que é que o salário dá poder de compra a uma população? Porque tem concorrência. Concorrência se faz como? Com um governo tomando conta de tudo ou com várias empresas fazendo? Nem sempre a concorrência. Não, nem todo sempre a lugar do concorrência. mundo. Nem sempre a concorrência. Me diga um Veja lugar só, do mundo pode que não ser é. uma coisa que pode ser concorrente. Rapaz, isso é a questão do mercado capitalista que permite, sabe como é que você faz? Você pega aqui, eu quero, boto uma empresa aqui, boto outra empresa aqui. Se eu não tiver uma fiscalização em cima disso, aí o cara começa a aumentar o salário, aí eu trago aqui uma outra empresa para concorrer com ela, e aí, sabe, daqui a pouco as pessoas começam a fazer conchavos. E aí a tabela de preço fica alta. Isso aí é o famoso consumidor. cartel. Os Que é o que os tem no cartéis. posto de E aí, nos postos de justamente, combustível aqui. Então, isso acontece no nosso país, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os cantos. O que eu quero, na América Latina, Sim. o que eu quero dizer é o seguinte, que numa situação dessa, a gente precisa buscar
toda uma situação, que a gente reverta essa situação de ter essa concorrência, esses cartéis. Enquanto tiver isso, fica difícil a situação. Cartel é uma coisa E totalmente aí que tá, condenável, lógico. isso é em todo canto. Você veja agora, a gente tinha os mercados menores que poderia atender bem a população e vender até mais barato. O que foi que aconteceu? Vem as grandes empresas de supermercado, tá invadindo, vendendo ao seu bel prazer, e depois vai aumentando, porque chega um momento que não tem mais disputa, então os caras começam a aumentar, porque eles fazem um conchavo entre eles, como está acontecendo com os postos. Tu tá dizendo agora que o alimento estava subindo de preço porque os donos do mercado Rapaz, estão aumentando. sempre foi assim. Porque, olha, Aí vem também cá, é a gente, complicado, a gente tem sempre uma Luiz, inflação sabe por que altíssima. tá aumentando O que eu a tô bexiga dizendo a você do é o alimento? seguinte, Porque eu esse vou dizer governo uma que tá aí é coisa, porque eu corrupto, incompetente. E por que não Aumentou o porque- petróleo. Rapaz, Quando aumenta o petróleo, aumenta o vê só, diesel. Quando no aumenta governo- o diesel, aumenta o Olha, no transporte do governo alimento. passado, Pelo amor olha, de no Deus, governo pô. passado, aí vamos discutir aqui governo. Porque no governo passado a gente tinha uma tarifa a gente tinha o valor do combustível muito mais alto, gente. É o quê? Era Quanto é mais que tá a alto. gasolina? Quanto é que estava antes? A é que tava gasolina antes? chegou a 3 contos. Não. Vai ver no final do Eu governo abasteci passado. a quanto é que tava. R$ Olha, vê aí. 7,50. Chegou a É, 7 e R$ pouco 7. na época da pandemia, agora já tá 6 e pouco. Não. Era. Não, Terminou o pandemia, governo não. em alta. Não. E reduziu agora. A Sabe por gasolina quê? aumentou Sabe por agora, quê? Sabe por Luiz. quê? Aumentou muito, por Tu sabes sinal. por que isso aconteceu? Porque Foi por tá- causa do empresário. Por causa, não, do governo que estava comprando, a gente vê muito bem lá, comprando combustível fora, aonde a gente podia produzir. Gente, a gente Concordo fechou totalmente. aqui, A gente tem entendeu? aqui, não tem Isso um aqui- pré-sal. Cadê o pré-sal? Porque o pré-sal ia trazer resultado para o nosso país, para ter mais investimento para a educação e para a saúde. No governo, aí eu vou dizer uma coisa aqui a você, viu? Ah, Quando a Dilma saiu, que estava esse compromisso, ah. o que foi que aconteceu com o Temer? Ele pegou esse pré-sal e passou para os empresários multinacionais, e aí agora está sob Que controle da- multinacional. Foi. Você O sabe disso. Petrobras está explorando o pré-sal e está vendendo. Nadinha. Rapaz, a gente vende combustível para fora e importa de volta. Você sabe muito bem que o pré-sal foi vendido, que toda aquela camada do sal foi vendida no governo de Temer. Olha, Entendeu? veja bem, voltando pro assunto, daqui a pouco eu vou voltar pro assunto da história do negócio. Porque é bom, o debate assim é bom. Eu gosto do debate assim, porque a gente bota ideia para fora, entendeu? Isso é importante. Agora, calma, deixa eu terminar uma coisa. Vamos voltar pra gente terminar a história de ferroviário e de metroviário, Isso, vamos. só pra gente bater o ponto. Porque a primeira pergunta eu gostaria de passar primeiro para Aldo, que é justamente a pergunta que Eduardo fez sobre essa questão do motor próximo ao motorista, se faz mal à saúde. E a pergunta para os dois, que aí é depois dessa primeira pergunta, é: vocês do sindicato, quais são as ações que vocês estão fazendo para garantir os direitos dos trabalhadores, para que pelo menos essa greve possa vir a ser evitada, causando prejuízo para a população no final? Perfeito. Bom, primeiro falar sobre essa questão do motor do ônibus. A gente sabe que o motor do ônibus ali na frente é uma coisa muito já arcaica. Eu falei aqui no início de que o transporte coletivo ele é muito atrasado. Mesmo com a compra de ônibus novos, mas não tem um pensamento e uma perspectiva de comprar um ônibus que dê uma qualidade melhor para o profissional. A gente sabe que a temperatura do motor ali na frente desgasta muito o trabalhador. A gente é de um estado do Nordeste que é tropical. O calor e a temperatura, mesmo inclusive no inverno, é alto, né? E o motor ali na frente aumenta muito mais ainda essa temperatura, logo trazendo muito adoecimento para os profissionais. Então, quando eu falo que é muito atrasado o transporte coletivo, é justamente por isso. Porque, no mínimo, era para pensar na qualidade do profissional que está ali todos os dias trabalhando com aquela máquina, transportando vidas e transportando pessoas. Segundo, porque o sistema ele é mesmo atrasado, né? E por fim, porque para quem opera aqui é melhor comprar esses ônibus sem qualidade, porque o custo-benefício é melhor, mas ele vai ganhar do mesmo jeito. Então os interesses é exclusivamente econômico para dar lucro àquele setor do empresário, mesmo que para isso os profissionais que trabalham adoeçam porque o transporte é atrasado, mesmo que para os profissionais que trabalham adoeçam e a população não tem uma qualidade do transporte público melhor, porque para eles o que interessa é a lucratividade. Enquanto o transporte público tiver esta ótica, né, as pessoas que fazem o transporte público aqui, né, na verdade, no Estado, que é o Estado e as empresas, tiver essa ótica apenas de lucratividade, não vai avançar.
não vai avançar. Eu vejo falar muito em tecnologia. Tecnologia de que forma? Motorista dirigir, cobrar, onde é que está a tecnologia? Né? Tecnologia, que maneira? O motor ali na frente, o trabalhador adoecendo por conta da temperatura, do calor, sem contar as nossas vias, a trepidação, né? Os asfaltos que são sem qualidade nenhuma. Então, é uma discussão muito ampla nessa situação aí, nesse sentido, de trazer, de fato, melhores condições para o profissional e para o transporte público como um todo. Muita coisa tem que melhorar. E dentre elas, pensar na melhor compra dos veículos, há veículos com ar-condicionado, que seja respeitado, né, o direito da população, que é de querer um transporte com ar-condicionado. Nosso clima é tropical, então é muito quente, é um estresse muito grande para o profissional ali, estar o dia todo naquela temperatura, né? E o usuário do transporte ter que já chegar no seu trabalho estressado por conta disso, que ele vai estar sendo transportado ali num tempo de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e meia, dentro do calor, já chega no seu local de trabalho ou na sua residência, estressado e cansado por essa razão. Ou seja, a verdade é uma só. O transporte público não foi pensado para dar qualidade ao profissional e muito menos ao usuário. Essa é a verdade do transporte público aqui. E o que é que o sindicato, aí eu começo por Luiz Soares, depois Aldo Lima, o que é que os sindicatos metroviários e rodoviários estão fazendo para poder garantir os direitos dos trabalhadores e, consequentemente, o direito da população? Porque eu particularmente ando no metrô, foi segunda-feira. Eu peguei um metrô de Joana Bezerra para Afogados, uma estação. Passou quase 4 minutos o metrô andando devagar, por conta do sucateamento, vários problemas. E uma verdadeira sauna. Ônibus eu não preciso nem falar. Então, o que é que as categorias estão fazendo, estão trabalhando, estão atuando para garantir os direitos dos trabalhadores, que é, consequentemente, o direito da população? Veja assim, bem, no início do debate aqui, eu coloquei que o ano passado fizemos uma paralisação com uma pauta ampla, que era isso. Era a retirada da CBTU do PND, que a gente garante os investimentos em um concurso público para que a gente possa recuperar a capacidade de mão de obra que a gente vem perdendo. Além disso, a gente precisa, com isso a gente tem um metrô de qualidade, eficiente, temos profissionais capacitados e comprometidos, e só não parou o sistema ainda por causa desses profissionais, por isso que eu tenho que dar valor a esses profissionais. Além disso, a gente tem um acordo coletivo especial, porque caso aconteça a concessão ou privatização, a gente possa movimentar esses trabalhadores para outros órgãos, e essa foi uma luta constante que a gente conseguiu agora fechar esse acordo, passou pela Casa Civil e agora está no Conselho de Administração da empresa, aonde agora é com a empresa chamar a gente para assinar esse acordo, não tem mais nada a ver com isso, então só é fazer essa situação, chamar para assinatura. Então, a gente defende hoje, sabe, que a gente possa recuperar o metrô, que o governo federal faça os investimentos. Agora, nesse momento, não é discutir privatização, sabe? Não é discutir concessão, é discutir os investimentos para a gente recuperar a malha ferroviária que ele tem, a qualificação do sistema, requalificar ele, colocar ele pujante, para que a gente possa ter um intervalo de 3 a 5 minutos, com 15, 17 composições na linha centro e 8 composições na linha centro. Funcionando bem. Depois a gente vai discutir isso, qual a modelagem que possa atender melhor a população. Que eu acho, e na minha concepção, tem que ficar com o governo federal. Porque quem tem um aporte financeiro para isso, o Estado não tem, porque se o Estado tivesse, ele poderia já ter ficado e resolveria os outros problemas mais sérios que tem na questão do Estado. E a iniciativa privada toda vez só funciona com os recursos do governo federal. Então, se é para funcionar com o recurso do governo federal, então que se mantenha no governo federal. Hoje, a nossa luta principal, no dia 22 vamos ter uma assembleia, estamos discutindo com os senadores do Estado, com os deputados, para que a gente possa garantir os investimentos, mas para isso tem que retirar primeiro a CBTU do PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. Então, quando a gente tira ele desse programa, a gente permite garantir os investimentos e aí fazer um concurso público, como está acontecendo com o Porto de Santos, entendeu? Você vai tornar ele pujante. Então, é isso que a gente quer com a CBTU, consequentemente com o metrô do Recife, para que a gente possa atender bem a população. Então, com isso, a gente vai ter ele funcionando bem. É claro, a gente defende também uma tarifa social de R$2, porque quando aumentou muito, se você aumenta a capacidade... Vou dizer uma coisa aqui para tu ouvir, Auro. Eduardo. Se você aumenta a capacidade, mesmo tendo uma tarifa mais baixa, você vai ter um número de pessoas muito mais elevado dentro do metrô.
Então não é aumentando a tarifa que você vai resolver a situação. E eu vou te dizer mais uma coisa. Se eu chegar aqui e fizer um investimento dentro de uma estação daquela, criando ali uma casa comercial, como um shopping, e ter uma rede de propaganda, eu passo a ter recurso suficiente para poder ele funcionar bem. Sabe como é que ele funciona em Nova York bem? Não é por causa da tarifa. A tarifa não dá o resultado suficiente para que o metrô funcione bem, porque precisa de muito recurso. Então você precisa ter uma tarifa muito mais alta do que tem hoje. Então, para que ele funcione bem, você precisa ter uma rede de propaganda dentro do sistema, com várias casas comerciais, trazendo esse resultado para dentro do sistema e o sistema podendo funcionar sem garantir recursos do governo federal. A nossa luta é garantir o metrô eficiente de qualidade, estatal federal. Nesse momento é retirar a CBTU do PND, garantir os recursos para os investimentos e a assinatura imediatamente, isso aí com a empresa, do acordo coletivo especial, caso aconteça a concessão, privatização, a gente tem a garantia desses trabalhadores. Aldo Lima. É primeiro falar que a luta pelo transporte público de qualidade é uma luta que é do sindicato, dos trabalhadores e da população. O Sindicato dos Trabalhadores já fez várias reuniões com comunidades, inclusive sempre na perspectiva de tentar, de alguma forma, minimizar os problemas que o transporte público vem trazendo e traz para as comunidades. Dentre elas, por exemplo, redução de frotas, redução de linhas, recolhimento de veículos. Inclusive, há vários veículos que são recolhidos mesmo sem autorização do próprio CTM, porque não tem uma fiscalização rígida e dura. Eu recebo muitos questionamentos dos próprios trabalhadores dizendo que estão sendo autorizados a matarem as viagens, a não realizarem as viagens, a recolherem carros, e a população se prejudicando nas paradas do ônibus, com um tempo maior de intervalo que já é grande, e sem a prestação da qualidade do serviço. Então, uma coisa que eu acho que é importante é entender que a luta do transporte público por qualidade é uma luta de toda a sociedade. Toda a sociedade. Sem Usuário de dúvida. transporte, motorista, toda a operação, todos os trabalhadores, é toda a sociedade. Né? E o sindicato vem cumprindo um papel nesse sentido muito importante. Nosso espaço, a nossa sede, é um espaço aberto, é um polo que aglutina, e nós estamos aqui deixando claro, só mandando este recado para a população, que quem quiser utilizar o nosso espaço para se reunir, construir pauta de melhorias do transporte público, a nossa sede está aberta. Nós não somos uma bolha, nós não estamos fechados, nós estamos abertos. Para discutir transporte, para levar esta pauta, eu não tenho o poder de resolver o problema, mas eu tenho o poder de cobrar. E um dos pontos que é importante dessa gestão aqui é que nós temos o espaço aberto para se juntar com a população, para cobrar do governo do estado as pautas que interessam à população pela melhoria do transporte rodoviários aqui da região metropolitana. Este é o nosso compromisso, esta é a nossa pauta. Eu queria só falar um ponto para finalizar À sobre a vontade. questão da Veracruz. A gente achou que foi errado por parte do estado dar um prazo mínimo para redução dessas linhas. E a informação que nós tivemos foi na última quinta passada, né, quando o Estado, o órgão gestor, o CTM, anunciou a redução de 14 linhas da empresa Veracruz. E deu um prazo até o dia 3 para que essas linhas sejam entregues. A gente está falando que está sendo envolvido aqui uma discussão que vai tratar de rescisões de contrato, né, trabalhadores que estamos lutando para que sejam migrados para essas empresas e garantam os empregos. Estabilidade. Que já foi, já contactou com a Veracruz. Bom, nós estamos com uma pauta marcada, né, com o Ministério Público do Trabalho. Me foge da memória aqui a data. Eu quero levar essa discussão muito ampla, envolver o Ministério Conte Público com do a gente. Trabalho, Conte com a né, gente. por favor, envolver o Ministério Público do Trabalho, porque não dá para tratar de pessoas como algo banal. Estou falando de pessoas que, para poder se alimentar, precisam trabalhar. E a gente está falando de empresas que irão assumir as linhas, e provavelmente são as linhas que rodam ali naquela região sul, provavelmente Metropolitana, empresa Borborema, São Judas Tadeu, e que tem que ter um compromisso com esses trabalhadores, até porque eles prestam serviço público. Sim. As linhas, de fato, são do Estado, e eles prestam serviço, os ônibus são deles. E por essa razão o Estado ele tem responsabilidade com esses empregos, o Estado tem responsabilidade com a estabilidade desses profissionais. E se preocupar com esses Tem que se profissionais. preocupar com esses Claro. profissionais. Por isso que a nossa briga
E a nossa luta é para que a gente consiga integrar esses trabalhadores nas empresas que irão assumir, né? Nenhum emprego a menos, né? Garantia da frota, que não seja reduzido a frota, para aumentar as dificuldades do usuário do transporte e do próprio trabalhador, porque abarrota os ônibus, é mais estresse, é mais trabalho, os ônibus lotados, motoristas sendo xingados. Essa é a realidade nossa, sabe, Álvaro? Certíssimo. Querido Certíssimo. Jota. Então, a nossa luta ela é muito ampla. Um debate como esse, embora com um tempo interessante, mas percebe que não se esgota o debate do transporte. Não, a gente tem que voltar aqui para falar disso de novo. Temos que voltar aqui Em para breve a gente vai voltar a E falar assim, sobre isso. registrar essa posição do tempo que foi curto, né, para que a gente consiga resolver o problema dos trabalhadores, discutir melhor. E a gente, inclusive, mandou um ofício para o órgão gestor ontem. Estamos há um tempo tentando entrar em contato com o órgão gestor. Infelizmente, eles nos obrigam a ir para as ruas fazer protesto para que eles nos recebam. Não estão recebendo vocês. Não órgão estão nos gestor recebendo. Grande Recife. Órgão gestor, que é o Grande Recife, é o órgão gestor, que é o Grande Consórcio Recife Transporte, Sim. e a Secretaria de Mobilidade também. Não nos recebe. São eles que gerenciam o transporte Vamos mandar público aqui. e-mail São eles. para os dois. Grande Recife, Consórcio Transporte e também Secretaria de Transporte De Mobilidade. Mobilidade. Ou a própria governadora recebe os rodoviários, vamos tratar transporte. Então, vamos mandar e-mail e vamos cobrar. Vamos mandar e-mail agora, porque a gente recebe a resposta. Se não receber também amanhã, aguenta o cacete, porque o cacete vai ter. Perfeito. Porque, veja, isso pra mim eu acho a pior coisa, que é esnobar o trabalhador. Porque, veja, independente se você concorda ou não com o que é pedido pelos metroviários, com o que é pedido pelos rodoviários, você tem que. Você está numa posição particular, você está numa posição pública. Você tem que receber o trabalhador, receber com um cafezinho, com a água, receber com respeito e ouvir o que vocês têm. Nossas Porque, demandas. veja, quem vive o sistema são vocês. Qualquer opinião de fora é uma opinião de quem não vive o sistema. A minha, por exemplo, aqui que a gente estava agora falando, é uma opinião de quem não vive o sistema. Você vive o sistema. Você entende mais do que eu. É esse respeito que vocês têm que ter. É um mínimo de respeito que vocês têm que ter. Então, assim, contem com a gente. Tá? O tempo da gente estourou, mas eu acho assim, internet é bom por causa disso. Né? Não tem outro programa vindo depois da gente, então a gente pode dar mais tempo. Quero convidá-los de novo a voltar depois para a gente falar sobre transporte. Se Deus quiser, com uma promessa de que vai melhorar para vocês. De fato, a gente Tá. quer isso, né? A gente está solicitando isso do governo federal e independente de ser esse que eu votei ou não votei, eu quero dizer o seguinte, isso é compromisso da minha categoria. Ele tem que ter compromisso com a nossa categoria. Boa, Independente boa. de qualquer coisa, Boa, seja perfeito. governo, qualquer governo que for, a gente vai fazer a luta. Boa, Isso Luiz. foi no governo passado, vai ser nesse governo e vamos continuar lutando. A gente quer que o metrô seja da forma como era antes, com qualidade, com eficiência. Temos uma Referência, categoria, né? referência, é isso que a gente quer. E eu acho que nesse momento não é discutir modelagem, é recuperar o sistema, trazer os investimentos para que a gente possa torná-lo ele com a qualidade que tinha antes. Qualidade do sistema. Não ter um sistema que tenha várias restrições e para poder chegar de uma estação para outra. É que ele possa não ter nenhuma restrição, que tenha ar-condicionado, que garanta, que tenha mais composições para que não fique lotado, superlotado as composições, que a gente possa levar o trabalhador com essa qualidade. Isso que a nossa categoria defende. Perfeito. Por isso que eu não defendo a privatização. Entendeu? Entendi. Porque eu acredito que o governo federal tem as condições para isso. Seja ele qual for. Eu estou discutindo hoje o governo atual. No governo passado eu fiz a descobrança. E agora eu vou fazer de novo. Eu não vou ter limite. Possam ter votado no governo atual e posso não ter votado no governo passado, mas eu vou continuar fazendo a cobrança, porque o meu dever, quanto sindicalista, quanto dirigente de uma categoria, eu vou fazer isso. É Não algo vai que ter. vai além dos preceitos políticos. De fato. Totalmente. Tá bom? Aldo, E foi muito um obrigado. prazer conversar com vocês. Desculpem a demora, a gente Sem problema. estendeu aqui. Vocês têm compromisso, mas foi muito bom tê-los aqui. Muito obrigado. Acabou o Girando a Pauta.